por que que o MBL rejeita o bolsonarismo, né? É, acho que essa provocação, não que a gente vai resumir o nosso papo a isso, na verdade, Sim. isso é uma pequena pauta dentro do nosso papo, mas eu percebo que nesse movimento político, né, esse novo movimento político que o MBL é, faz parte, né, e começa aí em 2013, eu sou um cara que eu não participo de movimento, mas eu vejo, né, tô acompanhando desde lá de 2013, eu não ia para manifestação, aí vamos chamar de frouxo Hum, isentão agora, né? hum. Mas eu vejo, né, o trabalho de vocês e sempre tem essa questão, né, cara, de a direita dividida e vocês, porra, brigando com o bolsonarismo. E agora tem o evento Pablo Marçal, né, cara? Pablo Marçal tem sido aí uma sensação na internet. E novamente tá vocês aí, porra, batendo no Pablo Marçal, cara. Então, vamos começar falando sobre isso. Vamos lá. Bom, primeiro o bolsonarismo, né? A gente fez voto útil no Bolsonaro em 2018, né? O Bolsonaro tomou a facada, chamou a gente lá pro Vivendas da Barra, lá pra casa dele, pediu para que a gente ajudasse ele fazendo campanha no Nordeste. Nós ajudamos, nós fizemos jornada patriótica, rodamos o Nordeste ali, fazendo campanha no segundo turno para derrotar o PT. Afinal, toda a nossa trajetória, por mais que a gente tivesse já na época discordâncias com o Bolsonaro, toda a nossa trajetória é antipetista e não faria o menor sentido, né? Depois de tudo que a gente fez, se alinhar com o PT, ou ainda acreditando na esperança de que o Bolsonaro poderia fazer diferente, pregar o voto nulo como a gente fez em 2022, né? Então, Só uma coisa antes que é importante deixar claro. Eu e o Kim fomos fazer campanha no Nordeste, nós já estávamos eleitos, tá? sim. Antes disso, a gente não falou vote no Bolsonaro. Eu não falei, e por isso que. Vocês se elegeram nas costas do Bolsonaro. Não, a gente estava em partido diferente. A gente chegou em julho de 2018, eu fiz um debate com o Nando Moura, eu estava apoiando o Flávio Rocha, cara. Né? Então, não, Sim. depois disso, depois de eleitos, a gente foi igual dois otários Sim. fazer campanha pro cara. E em janeiro ainda eu dei entrevista pro Rica Perrone e ele perguntando, É. e entre Alckmin e Bolsonaro, É. e eu apanhei pra cacete, porque eu falei Alckmin, aí depois o Alckmin ainda vira visto Lula, enfim, rebosteio total. Não, ficou... Você tem que pular essas perguntas, né? Não, ficou assim, numa situação, mas só pra deixar muito claro que, se elegeram nas costas do Bolsonaro. Primeiro que a gente estava eleito quando ele pediu pra gente fazer campanha pra ele no segundo turno, e depois que eu disputei a eleição de novo em 2022, pregando voto nulo, e fui eleito mesmo assim. Então, meus votos são os meus votos do meu trabalho, dos meus méritos, e não porque eu colei e fiquei puxando o saco de nenhuma figura. Acho que isso é importante ressaltar. Mas por que teve o rompimento com o Bolsonaro? Agora, só um parênteses também. Ele te interrompeu, agora chegou a minha vez, né? Desculpa. Por favor. Isso atormenta vocês, né? Tanto é que o Arthur fez questão de, porra, de frisar isso, né? Vocês se sentem atormentados pelo bolsonarismo, cara, a ponto de ter que deixar claro que vocês não foram eleitos nas costas do Bolsonaro? Não, a gente precisa falar porque é o que todo bolsonarista nos acusa de surfar a onda Bolsonaro e depois de traí-lo. Mas na realidade, primeiro que a gente sempre teve o nosso trabalho próprio, né? A gente nunca dependeu de popularidade do Bolsonaro para se eleger ou para crescer o Movimento Brasil Livre, nem nada do tipo. E isso a gente precisa deixar claro, a gente precisa reestabelecer os fatos, né? Sim. Agora, é um grande tormento pra gente? Não, né? Faz parte. Assim como a gente sempre deixava claro em 2016 que a gente não era financiado pela CIA nem pelos bilionários americanos do petróleo, porque era isso do que nos acusavam na época, agora a gente deixa muito claro que não precisamos de onda Bolsonaro nenhuma para a gente conseguir vencer as eleições, para a gente conseguir ter o nosso movimento político próprio e ser independente, né? Então, acho que sempre vai ter as acusações do momento. A gente nunca vai estar isento de qualquer tipo de ataque, e é bom que a gente não esteja isento de ataques, porque significa que a gente está incomodando alguém, significa que a gente é relevante o suficiente para ser atacado. Se você não é atacado, significa que você está fazendo alguma coisa de errado, né? Entendo. Então, retomando, né? Em relação à traição, bom, a gente teve a promessa de que teria a defesa da Operação Lava Jato, a gente teve uma promessa de que o legado de teto de gastos, de responsabilidade fiscal que havia sido construído no governo Temer iria ser preservado e que a gente teria uma reforma da Previdência, que a gente teria uma reforma tributária. A gente teve a promessa também de que haveria, né, um enfrentamento forte ao petismo. E o que a gente viu na prática foi, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi indicar um petista para a Procuradoria-Geral da República, que é Augusto Aras, amigo pessoal de José Dirceu, que ajudou a desmantelar, a desconstruir a Operação Lava Jato e que é o responsável hoje por não ter ninguém mais preso,
né? Nem o Sérgio Cabral, que pegou 200, 300, que recebia academia de ginástica em propina, ele já não tá mais preso. Depois, a gente conseguiu articular no primeiro ano de mandato o fim de decisões monocráticas de ministros do Supremo, para não ter essa aberração que está acontecendo hoje, de cada ministro decide como quer e você não tem nenhuma decisão colegiada. Bolsonaro, por causa das investigações contra o Flávio, vetou, né, essas decisões, o projeto que vedava decisões monocráticas, e agora está sofrendo com isso, né? Fez 2 nomeações para o Supremo Tribunal Federal, que são dos mesmos amigos e da mesma turma que está no Supremo Tribunal Federal hoje. Não teve nomeações de juízes independentes que de fato iam ter um posicionamento contrário aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, um dos nomes indicados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes, votou pela volta dos direitos políticos do Lula e foi o voto de Minerva pela volta dos direitos políticos do Lula. Então ele é o responsável pelo Lula ter disputado as eleições. Então, o nosso enfrentamento vem justamente das incoerências e da traição do Bolsonaro com o seu próprio eleitorado, com o próprio espectro político de direita, né? Sim. Mas, pô, é muito item que tu elencou. Não, mas eu posso falar, isso aí tem não mais, 10%, isso é só o isso ainda começo. nem 10%. Cara, uma Se coisa a gente for entrar em segurança pública, juiz de garantias foi sancionado por Jair Bolsonaro, né? Uma emenda do Marcelo Freixo, que ele também sancionou, prejudicando investigações e prejudicando a segurança pública no Brasil inteiro para beneficiar e para salvar o próprio filho. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, ó, vou resumir pra todo mundo aqui. Se eu, ou o Kim, ou o MBL de uma forma geral, se a gente tivesse decidido não bater no Bolsonaro, a gente não teria sangrado o que a gente sangrou em 2019. Cara, em 2019, eu perdi 100 mil inscritos em uma semana. O MBL perdeu 400 mil inscritos em uma semana. A gente sofreu uma busca e apreensão e prenderam 2 doadores do MBL que não tinham relação nenhuma com a gente por conta de uma thread inventada por um perfil bolsonarista, e um promotor bolsonarista trouxe aquilo como uma denúncia séria e prendeu como se a gente tivesse lavado 400 milhões de reais. Então, o bolsonarismo Pelo é isso. superchat do YouTube. Pelo superchat Sempre do bom YouTube, lembrar esse cara. detalhe, né? Tipo assim, se você pegasse o faturamento do YouTube inteiro no período em que eles falaram que a gente lavou, não tinha. É como se a gente tivesse lavado todo o dinheiro do YouTube. Assim, é uma coisa assim absurdamente idiota, cara. Mas o lance, o que eu sempre falo é o seguinte, muita gente acha que a gente não apoia o Bolsonaro por oportunismo, o que cai por terra se você pensar que apoiar o Bolsonaro dá mais like, dá mais popularidade, dá mais voto, né? Ou porque a gente é muito purista. Ah, meu, você tem que ver que na política você tem que ser pragmático. Não, a gente não é purista. A gente não é a virgem de vestidinho branco. Ah, eu não quero ninguém. Não, não é isso. O fato é o seguinte, cara. Você não consegue me dizer, objetivamente, o que o Bolsonaro fez para acabar com o tema desse podcast aqui. Para acabar com o crime, cara. O Bolsonaro, ele fez tudo o contrário. Tudo que ele fez que pareceu bom, ele fez para te enganar. Por exemplo, o decreto de armas. Eu tenho certeza que o público desse podcast é a favor da posse e, às vezes, até do porte de arma. O que o Bolsonaro fez? Ele fez um decreto frágil, que ele poderia ter passado por projeto de lei, tá? Justamente para dizer, se eu perder essa eleição, cara, esse decreto pode cair. E foi exatamente o que ele fez, cara. Outra coisa, a gente fala, mas por causa da rachadinha do Flávio, pô, o PT roubou milhões. Mas por causa da rachadinha do Flávio, que também é de milhões, tá? Meu irmão, o Queiroz, assim, você é policial, e você tem essa visão que a gente tem também. Assim, você quer me fazer de trouxa, cara? Não dá. Então, pelo menos fala que você tá roubando. O Queiroz falar que ele fazia rachadinha, que ele pagava a escola e o plano de saúde dos filhos do Flávio, que eles compravam imóveis em dinheiro, que a loja do Flávio faturava em dinheiro, coincidentemente, quando os funcionários do Flávio recebiam salário. Eles sacavam o dinheiro e iam gastar na Copenhagen. Você vem me falar que esse cara não roubou, meu? Ele roubou, e por causa disso, porque ele roubou, e porque o Jair também roubou, que Jair é um ladrão, só que pouca gente tem coragem de falar, Jair Bolsonaro é um ladrão, tá? Porque a família deles roubou demais, esses caras enterraram a nossa esperança de ter um país decente, acabando com a Lava Jato, sancionando juiz de garantias, limitando delação premiada. Então o Bolsonaro, ele destruiu uma luta contra a corrupção que vinha lá de 2013, o gigante acordou e não sei o quê, ele jogou no lixo, cara. Então, se você consegue votar num cara que chega pra você e fala assim, mano, eu ia votar contra o fundão eleitoral, só que na hora apertei o botão errado, brother, foi sem querer. Aí tem a segunda votação, segundo turno. Puta, apertei o botão errado de novo. Se você é otário a esse ponto, se você acha que o Eduardo Bolsonaro foi viajar com a tua grana pra assistir jogo quer dizer, pra levar pendrive, irmão, desculpa, você é de outro time, você não é do meu time.
Eu não sou trouxa, assim, eu não consigo falar, não, tudo bem, vai. Ai, o outro opção é o Lula, então, Mito, tamo junto aí. Se você conseguiu ficar 3 meses tomando spray de pimenta na cara, tomando borrachada no lombo, na porta de quartel, pra depois você fazer o 8 de janeiro e o Bolsonaro te chamar de baderneiro, sabia que o Bolsonaro fez isso, né? Ele traiu todos os aliados dele, inclusive o tal povo que queria ele no poder, né? Ele falou, não, os caras de 8 de janeiro eram baderneiros. Se você é otário a esse ponto, pra falar, Mito, me engana aí que eu vou continuar te adulando. Eu não sou desse time, cara, desculpa. Pode me xingar aí, velho. Eu não sou desse time. Eu não sou trouxa. Eu não vou ser, nunca. Porra. Mas não é, velho. Isso aqui é uma coisa que não dá, velho. A gente é um país de otário, irmão. Vamos lá. A gente é um país de otário. Eu acho assim, tem muita clareza no que vocês estão falando, né? E apresenta lucidez. Boa parte desses fatos aí eu acompanho também, quem acompanha no noticiário consegue perceber que o que vocês estão falando são fatos, né? Agora, como é que essa massa de pessoas ela não enxergam isso? Isso são coisas menores pro Não, é porque- apoio? O que que é isso, Eu- cara? eu- Porque assim, fato é, cara, o bolsonarismo é maior que o MBL. Sim, muito Isso é um maior. fato, né? O Bolsonaro, a família Bolsonaro e a ideia, os aliados, né, os deputados, eles estão em cima de uma plataforma muito grande e vitoriosa. Sim. Tanto é que você vê, 2018, 52 deputados, 2022, 99, né? Sem contar os outros partidos, né? Por exemplo, o Sargento Farru não é do PL, Sim. e é um deputado bolsonarista. Então, é muito maior do que Sim, 99 sim. deputados. Então, com tudo isso, como é que em 2022 o cara consegue ter essa base de apoio, esse público, Sim. esses políticos, tudo a favor dele, Quantos anos você cara? tem, Glauber? 38. 38. Ah, caramba, você tem a mesma idade, cara. Você é 86? Eu só tô um pouco acabado. Tamo junto, cara. Tamo junto aqui, ó. 86. Caraca, olhando na câmera ali, dá maior vergonha, né? O cara me chamou de pequeno, aí toma essa então, se eu acabar. Tô brincando. Eu sou de 86, abril de 86. Eu sou de irmão. agosto de 86. Caramba, Eu sou mano. mais velho, me respeitem, moleque. Mas o lance é o Vai, seguinte, muito Glauber, veterano. sabe o que acontece, cara? A galera da nossa geração já pegou isso, mas a geração anterior à nossa pegou mais ainda. Que é o seguinte, o cara viu ali um país supostamente de direita no final da ditadura dando errado. No final do regime militar deu errado o país. Inflação, tudo, corrupção, inclusive nos governos militares, beleza. E é obra de Transamazônica que não acaba, beleza. Bom, redemocratização, beleza. Quem que vai tomar conta do país? Bom, ganha a eleição o Collor. Aí o cara ensaia uma abertura de mercado, pum, faz o plano Collor, sofre impeachment. Puta, quem ganha? O Fernando Henrique. Que era causa assim, o outro é o PT, então vamos no PSDB. Ninguém nunca bateu no peito e falou, mano, eu amo o PSDB, eu amo... Ninguém fez isso. Era porque era o que se considerava direita naquela época, que nem era. Aí depois, Fernando Henrique de novo. Aí depois Lula de novo, depois Dilma de novo. Pelo amor de Deus, quando o capitão ganhou, é a redenção daquele cara. Ele fala, eu tô há décadas esperando pra olhar pra um cara e falar, puta, eu te amo, brother. Você é de direita, você é igual eu. Você quer que o bandido tem que se fuder, acabou, porra. Você é dos meus, brother. Então, você destruir essa ilusão, ela é muito ruim, velho. É tipo aquele cara que sabe que a mina dele dá bola pra outro, mas ele finge que ele não vê. É tipo isso. O brasileiro, ele criou uma dependência emocional. Então, ele gosta do Bolsonaro. Não é que ele fez uma análise do governo e aprovou o governo do Bolsonaro porque ele objetivamente o ajudou. Não, ele gosta do mito. Eu gosto do mito. Mas o mito... Cara, eu não quero saber de PGR. Olha esses nomes que você vai me trazer, cara. Puta, uns nomes difíceis. PGR, que é isso? Juiz de garantia. Eu quero saber disso aí. O mito falou que a gente tinha que ter arma e com 38 aqui fumar derby e comer as putas. Esse cara é igual eu, meu. Ele falou que ele comia a gente com o dinheiro da Val do Açaí, meu. Quando perguntaram pra ele, e a sua funcionária fantasma? Ele meteu-lhe a resposta lá na repórter da Folha. Eu usei pra comer gente, tá ok? Esse cara é um mito, porra. Eu tô com ele. Então, infelizmente, cara, o brasileiro, ele tem um apego emocional na figura do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tomou pra si, e isso ele foi muito competente em fazer, de ser o bastião de tudo aquilo que tá no sentimento da maioria dos brasileiros. E mesmo assim, ele perdeu a eleição de 2022. Porque se o Bolsonaro não tivesse feito nada, cara, se ele ganhou em 2018, sentou lá em 2019 e não fez nada, ficou quieto, ficou andando de jet ski. Esse cara tinha ganhado a eleição de 2022 com máquina na mão, com deputado, com onda conservadora. Ele tinha ganhado com 70% dos votos.
Não é que o Bolsonaro ainda tem o apoio. Não é isso. O Bolsonaro conseguiu perder o apoio, tá, da maior parte da população brasileira. Só antes de continuar, desse esforço do Bolsonaro de, falar um monte de merda, de perder apoio de gente que não precisaria ter perdido, etc. Escuto de ex-ministros do Bolsonaro, de deputados e de senadores bolsonaristas, né? A seguinte expressão que é muito popular entre bolsonaristas que não falam isso publicamente porque sabem que não pode se queimar com o bolsonarismo, porque no bolsonarismo ou você se submete absolutamente à agenda bolsonarista ou você é um traidor. Você não pode ter críticas pontuais, você não pode dar sinais de independência, você precisa ter submissão completa, é um projeto hegemônico de poder. Mas, nos bastidores, os bolsonaristas falam, olha, isso, inclusive, vários ministros, não é um, não são dois, vários ministros de Estado do Bolsonaro falam, Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não conseguiu. Ele se esforçou muito para perder a eleição e quase ganha. Né? Justamente por causa da quantidade de besteiras que falou, pô, na hora, vamos pegar na pandemia, não vamos ignorar completamente erros, vamos ignorar completamente convicções, a gestão em si. Simbolicamente, a única coisa que ele precisava ter feito, pessoal, é o seguinte, tô aqui, investi em vacina, é a Fiocruz que trouxe a vacina pro Brasil, tô aqui, me vacinei, acabou, ele não teria nenhuma narrativa petista, não teria nenhuma narrativa esquerdista contra ele conseguiria o apoio de toda a parcela da população que deixou de apoiar ele por causa da conduta na pandemia, mas ainda assim ele vai lá e se esforça pra fazer, e vamos lá, isso é uma avaliação que é falada abertamente pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né? Para o próprio Bolsonaro, era melhor o Lula estar solto e o Lula estar elegível, porque era o sujeito com a maior rejeição e ele acreditava que venceria com facilidade. Ele cometeu um erro ao nomear um ministro do Supremo, que devolveu os direitos políticos do Lula, acreditando que ele poderia vencer o Lula com facilidade. E o Lula foi lá e inverteu ele. Aí você pergunta, não, mas as pessoas acham que os erros do Bolsonaro são menores, essa é uma coisa que você deixa de lado? Da mesma maneira, quando você vai questionar o eleitor do Lula, é um apego à sua liderança carismática, é um apego emocional, como o Arthur colocou, à sua liderança, aí quando você questiona, mas não roubou? Roubou, mas tudo bem, ainda assim eu prefiro ele. Então, mesmo quando você questiona, às vezes um cara que é um bolsonarista fanático, ele até admite, não, roubou, Flávio ladrão, voltou, teve juiz de garantia, teve juiz de garantias, teve PGR petista, mas eu gosto do Bolsonaro mesmo assim, não importa, não interessa. Sim. É isso. Isso mostra que na política brasileira tem que ter um líder carismático, né? Então, sim. O que mais tem peso é isso, né? Agora, essas coisas que tu cita aí, né? Que o Bolsonaro se esforçou para não ganhar e quase ganhou. Isso não é intencional, né? É falta de preparo ou o quê na tua leitura? Porque o lance da pandemia que você acabou de citar, minha leitura, eu vejo aquilo ali como um ressentimento, né? E uma falta de freio. Por quê? Aquela história da gripezinha nada mais é do que uma provocação inconsequente, né? Irresponsável ao doutor da Globo. Ao Drauzio Varela, sim. E aí, né, para fazer uma ironia à Globo, né? E o doutor, o Drauzio Varela, ele citou aquele termo gripezinha. Sim. E depois a oposição pegou aquilo como se fosse fala dele. Sim. Mas, na verdade, ele com esse ressentimento com a Globo, ele fez uma ironia. Sim. Que foi assim, primeiro, eu acho que, em parte, é uma convicção pessoal dele também de que não seria do tamanho que foi, né? E aí ele acabou cometendo esse erro estratégico. E o outro erro estratégico é esquecer que não é todo mundo que tem acesso ao conteúdo que ele tem. Então, não é todo mundo que viu o Drauzio Varela falando aquilo. As pessoas veem primeiro o presidente da República falar do que qualquer outra pessoa. Então, assim, acho que são as duas coisas. Primeiro, a convicção pessoal dele de que, de fato, não seria uma doença tão grave quanto foi. E segundo, ele cometendo um erro de achar que, não, todo mundo viu o Drauzio Varela, agora eu vou responder. Só que ele não é mais um deputado, era o presidente da República agora, né? Não, mas eu digo pra você o seguinte, cara, eu nem me incomodo com os erros, entre aspas, erros honestos. Né? Pô, uma pessoa errou querendo acertar, pô, beleza, ninguém é perfeito, né? O problema pra mim são os erros de intenção, cara. Por exemplo, quando chega, isso aqui é uma coisa literal, isso aqui não é modo simbólico de se dizer. O Congresso passou uma lei que limitava, quem falou? Atuação monocrática de ministro. Então, o ministro vai dar uma liminar, sabe tudo isso que os caras xingam do Xandão, não sei o que lá? Tudo isso ia ser impedido por uma lei que passou no Congresso. Chegou o Bolsonaro ao papel. É só você assinar e sancionar. Ele tinha uma escolha. Ou eu traio os meus eleitores e o Brasil inteiro e veto, ou eu traio os meus amigos do sistema, tipo Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes,
Toffoli, etc, etc, e sanciona essa lei. Ele escolheu te trair. No mesmo momento que ele escolhe te trair, ele fala, não, eu vou vetar isso aqui. Ele vai no caminhão de som, fala, por que o Alexandre de Moraes? Então, peraí, velho. Então você tá querendo me enganar. É a mesma coisa que eu pegar aqui, dar uma arma na mão do teu inimigo e falar, aquele teu inimigo te xingou, hein? Pô, irmão, você deu uma arma na mão dele, cara. Você acha que eu sou otário? Então, como eu te falei, cara, se as pessoas têm um apego emocional ao Bolsonaro, cara, eu fico triste. Porque você até falou, você usou uma palavra no começo, se era algo que nos incomodava, atormentava. Eu não acho que nos atormenta pessoalmente o bolsonarismo. Porque se fosse isso, beleza, é um problema do Arthur, um problema do Kim. O problema é que o Bolsonaro, ele atormenta qualquer pessoa de bom senso no Brasil. Porque a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara está mentindo para as pessoas que querem a mesma coisa que eu. Não, e pior, interditando o debate e ocupando um espaço da direita que poderia estar sendo ocupado por uma pessoa honesta e qualificada. Sim, sim. Você não precisa ser perfeito, você não precisa concordar 100% com aquela pessoa, não é isso, não é purismo. Só que, mano, não dá pra você confiar num cara que tem rabo preso. O Bolsonaro é ladrão. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Qualquer investigação sobre o presidente só pode ser feita com autorização do PGR. Quem indicou o PGR? Ele indicou um PGR que era fora da lista tríplice, que era um garantista. Então, as pessoas falam, o Bolsonaro é honesto. Não, não é que o Bolsonaro é honesto, cara. Ele se blindou, e a própria família, às custas da nossa luta contra a corrupção, cara. Então, não dá pra confiar nesse cara. Não dá. Já era. Próximo. Né? Então, eu acho que a direita nunca vai avançar enquanto a gente não tirar o pé do bolsonarismo. Tá, então vocês começaram o movimento em 2013, né? Vocês, o Brasil, né? A Carla Zambelli tinha um movimento também, não é isso? Tinham nas ruas, né? Era vocês na rua, mas quem? Puta, tinha um monte de gente. Muita gente tinha liderando? iPhone, tinha Revoltados Online, tinha... Cara... Movimento de rua grande... Movimento de rua grande eram 3. Era o MBL, o Vem Pra Rua e o Revoltados Online. Tá. Esses eram os 3 grandes que... No início, foi o MBL, começou a pedir impeachment, né? O Revoltados Online era intervenção militar no começo, e o Vem Pra Rua era manifestações contra a corrupção, né? E aderiu ao impeachment depois, e aí, bom, o que aconteceu? Entre intervenção militar e entre manifestações genéricas contra a corrupção, o MBL estava no meio termo, por assim dizer, que era pedir impeachment. No final das contas, o Vem Pra Rua, entre aspas, se radicalizou, teve uma posição mais radical do que de só a luta contra a corrupção para pedir objetivamente o impeachment da Dilma, e o Revoltados Online se moderou de intervenção militar para pedir o impeachment, e daí que as manifestações aconteceram, né? Mas, enfim, o primeiro movimento a pedir impeachment, eu até me lembro, porque saiu um primeiro artigo do Ives Gandra para a Folha de São Paulo falando sobre a possibilidade do impeachment da Dilma, dela cometer crime de responsabilidade por causa da compra da refinaria de Pasadena no Texas. Daí, a partir desse artigo que a gente organiza a manifestação, que é do dia 15 de março de 2015, que é uma manifestação que dá mais de 1 milhão de pessoas na Paulista, daí que a gente começa a organizar várias manifestações em sequência pelo impeachment. E daí acontece várias coisas, pô, tem a marcha, a gente vai a pé de São Paulo até Brasília para protocolar o impeachment da Dilma, puta, eu sou atropelado no caminho, a gente caminha 33 dias até lá, vai parando em escola, em chão de fábrica. É mesmo? Que teve tudo isso, cara? Opa, foi uma aventura. A gente lançou um documentário, inclusive, que eu Não Vai Ter Golpe, e um livro que eu escrevi junto com o Renan, que é Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, contando essa história. E duas das partes mais emocionantes da história é a caminhada, é a marcha que a gente fez, que realmente foi uma aventura. E a outra foi o acampamento em frente ao Congresso Nacional, que a gente ficou 27 dias acampado para pressionar a Câmara dos Deputados a acolher o pedido de impeachment. E aí, tá apanhando do MTST, tacando pau, pedra, rojão pra cima da gente, negociando com os índios lá para eles não invadirem o nosso espaço. Era assim, bom, Brasília você conhece, sempre que tem votação de demarcação de terra indígena e tal, enche o Congresso Nacional de Índio, e a gente também tendo que negociar para os caras também não virem pra cima e invadir as nossas barracas ali quando a gente tava lá. Tá, e aí vocês fizeram tudo isso, mas para tirar a Dilma, né? O problema é que sai a Dilma, entra o Temer. E 2018, aí vocês não contavam com o efeito bolsonarismo. Porque assim, o que eu quero dizer? Desculpa, Arthur. O que eu quero dizer? Vocês prepararam todo um terreno. Sim, e o Bolsonaro pegou. E no meio do caminho tinha uma pedra, né? Exatamente. O Bolsonaro não fez nada pelo impeachment. Nada. Assim, cara, isso eu quero entender com vocês, né? Como é que vocês sentem? Qual a leitura de vocês, né? Em relação a esse movimento de um Brasil, melhor, antissistema, né? E o Bolsonaro, ele representou tudo isso em 2018. Sim. Né? E agora teve um reajuste, né? Não é uma coisa de
rancor pessoal. Tipo, esse movimento era para ser meu. Não é isso. Né? O Bolsonaro fez nada pelo impeachment, se aproveitou, tomou. Beleza. Que na verdade é o seguinte, cara. Eu vou te dizer, em 2018, se o Moro disputasse a eleição, ia ser. Ele era muito mais popular que o Bolsonaro na época. Mas beleza. Caiu a bola no pé de quem? Do Bolsonaro. Então, beleza. Era Bolsonaro e Haddad. Pô, tamo junto com o Mita aí então. Vambora, vamos apoiar o cara. Só que depois ele traiu tudo isso.